Pessoal, vamos falar agora de um assunto bastante sério, bastante delicado, que ainda é um tabu para muita gente. A nossa sociedade ainda não sabe como lidar com a depressão. É uma doença crônica, tá? Muita gente vai ter que tratá-la para a vida toda. E, infelizmente, ela ainda é confundida com tristeza ou com frescura. Só que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Aliás, o Brasil é um dos recordistas nesta doença hoje. Para falar sobre a depressão e também sobre os tratamentos mais inovadores, eu recebo hoje o psiquiatra João Armando. Doutor, obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto que é tão relevante aí para a nossa sociedade. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você me falou de um tratamento hoje que já está sendo aplicado em pacientes que não estão respondendo aos medicamentos tradicionais. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o espaço. Eu acho que é sempre importante a gente ter um espaço para poder falar de depressão. Hoje, a depressão é uma das doenças que mais é estudada hoje, até porque, por mais que os medicamentos hoje levam a melhora, a gente ainda tem um grande número de pacientes que não respondem a nenhum tipo de tratamento, quer seja remédio, quer seja terapia, quer seja a própria meditação. E um dos últimos tratamentos que foi vindo foi uma aplicação de cetamina, que é um anestésico e que por um acaso foi descoberto como antidepressivo. Na verdade, ele era usado como anestésico e descobriram que aquelas pessoas tinham uma melhora importante. Então a gente tem feito já algumas aplicações de cetamina que levam a uma melhora muito rápida, apesar de que os sintomas podem voltar também muito rápido. Então tem que ser necessário alguns tratamentos seriados. E que tem a vantagem que os nossos tratamentos para depressão demoram muito a fazer efeito. A cetamina faria efeito aí nas primeiras 24 horas após a aplicação. Ela também é um tratamento diferente, porque até hoje a gente sempre imaginava que todos os tratamentos da depressão eram tudo ligado à serotonina e noradrenalina ou dopamina, as aminas que a gente chama. E a cetamina foi o primeiro fármaco aí que não está sendo atuado nessa linha. Então, depois dela já tem várias drogas sendo estudadas que vão também atuar na mesma região que ela atua. Uma curiosidade é porque a administração dela também é diferente. Todas as outras medicações são via oral e a cetamina não. A cetamina tem duas opções, uma que não é disponível ainda no Brasil, tem a opção de ser feita EV lenta, ou seja, a pessoa fica recebendo ela durante 40 minutos na veia. EV é intravenosa. Isso, exatamente, desculpa, isso é intravenosa, então recebe na veia, fica 40 minutos com a máquina liberando ela muito lenta, porque ela não pode ser aplicada rápida, que pode gerar alguns sintomas no momento ruim. E já nos Estados Unidos já tem uma outra droga que chama esquetamina, que é uma pequena variação dela, que é aplicada via nasal, é um spray nasal que é feito. Essa outra droga tem uma previsão de entrar no Brasil esse ano. Já tem um pedido para a Anvisa para que ela seja liberada, mas a Anvisa ainda não deu a resposta sobre a liberação. O FDA deu a resposta no ano passado. Então, alguma delas está disponível ou nenhuma ainda? Não, a cetamina está disponível. A cetamina tem mais de 40 anos que ela está disponível no Brasil, só que antes ela era utilizada como um anestésico. E já há alguns anos, os primeiros estudos foram em 2002, e os primeiros estudos conclusivos vieram mais ou menos 6 anos atrás, dela usada para depressão numa dose menor. Quando a gente faz ela para anestesia, a gente faz uma dose maior, por isso que a pessoa dorme. Quando a gente faz para depressão, a gente faz ela bem devagarzinho e numa dose bem menor, então a pessoa não dorme, apesar de ela ser um anestésico. Então, nesse sentido, eu tenho uma dúvida. O depressivo, ele sente tudo, essa tristeza de uma maneira muito intensa. Uma medicação que age de forma anestésica, ela não vai exatamente provocar um certo torpor, quer dizer, eu não sinto tristeza, mas eu também não sinto nada. Então, na verdade, é como se... A gente tem algumas medicações na medicina que elas servem para duas coisas, vamos dizer assim. Então, você tem lá, por exemplo, alguns anticonvulsivantes que também servem para tratar o transtorno bipolar. Não é que ele vai agir no modo anticonvulsão. É a mesma coisa com a cetamina. Ela só é anestésico se eu utilizar ela a partir de uma dose muito alta. E ele é um anestésico muito curto, ela duraria muito pouco tempo se fosse anestésico, porque é feito de uma vez e rápido. No caso da depressão, ela não atinge o nível anestésico que ela deveria ter. Então não é que ela vai causar o torpor. O mecanismo ainda está sendo bem desvendado, porque foi um achado ao acaso. A pessoa ia lá para fazer uma cirurgia e usava aquele anestésico e de repente um dia ela falava, minha depressão melhorou. Tô ótimo, e daqui a pouco alguns cirurgiões nos Estados Unidos começaram a perceber que alguns melhoravam, outros não. Foram ver o que tinha em comum, aqueles que recebiam a cetamina como anestésico, viram que ela melhorava. Começaram a estudar já mais ou menos 20 anos atrás
e acharam um mecanismo que poderia explicar. Tanto que a gente já tem hoje nos Estados Unidos mais de 15 remédios com pedidos, aí, de remédio via oral, que conseguiria atuar no mesmo mecanismo da cetamina. Doutor, mas assim, não é para todo mundo e nem para todas as pessoas que respondem de forma lenta às outras medicações. O senhor está falando de casos muito graves, de pessoas que estão tendendo provavelmente ao suicídio, inclusive, e que até é um alerta importante porque a nossa região tem um índice muito alto, né? Então, exatamente, a cetamina não é, ao contrário, se fosse te falar que a grande maioria não tem indicação para isso. Ela é um tratamento mais invasivo, ela é reservado para 2 casos. Aqueles em que nada responde, e às vezes você não tem outros métodos como eletroconvulsoterapia, estimulação magnética disponível, como a gente não tem na região, e para aqueles casos que são muito graves, às vezes ele nem é, às vezes ele até vai responder ao remédio, só que você não tem como dar tempo de esperar o remédio fazer efeito. E o caso, digamos, mais clássico dele seria a ideação suicida. Ou seja, quando alguém está pensando, eu vou dar um remédio, ele vai demorar mais ou menos 3 semanas para fazer. É muito tempo. Isso se na primeira vez o remédio responder, porque ainda tem uma chance do remédio não responder. Então ela poderia, nesses casos, atuar até que o remédio faça efeito. Cetamina não é muito um tratamento definitivo hoje, ela seria um tratamento de transição. Eu dou como se eu tivesse dado um up, ponho ele mais para cima, mas depois não é ela que vai manter ele. Você vai usar uma outra medicação para manter. Ou outros hábitos. Psicoterapia, eu vou ter que ter um plano de tratamento a longo prazo. Mas a curto prazo eu tiro ele porque ele provavelmente é um paciente que está em risco. Então, por isso eu uso ele a curto prazo, mas não está eliminando usar remédio, não está eliminando fazer principalmente terapia, não está eliminando fazer outras práticas de vida que são importantes para um tratamento para depressão. Doutor, a gente vai continuar esse nosso papo daqui a pouquinho, porque assim, a medicina avançou nesse quesito, a farmacologia também, porém a sociedade ainda está precisando compreender, inclusive os pacientes também entender e não se culpar por estar depressivos, né? Mas a gente continua esse papo daqui a pouquinho.